vídeo eu vou falar de comida. Gente, uma cubana que chega no Brasil, que encontra tanta comida, tantas coisas diferentes, eu tenho que falar sobre isso. E hoje, esse vídeo eu vou falar de pratos brasileiros que experimentei pela primeira vez aqui no Brasil. Gente, esses pratos eu não conhecia. Não conhecia. Olá, que tal? E aí, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu sou Lulu, la cubana, e hoje estou aqui com vocês para contar um pouco da minha experiência com a comida, com os pratos novos que comecei a experimentar quando cheguei aqui no Brasil, porque em Cuba nunca tinha comido nada parecido. Tem muita coisa que foi novidade para mim e eu confesso que algumas eu fiquei com vergonha de falar, outras eu fingi, como falar aqui você, eu fingi costume, na verdade, porque eu ficava com vergonha de falar que eu nunca tinha comido isso, ou que eu nunca tinha visto tanta comida, como foi muitas vezes que aconteceu. O primeiro prato que eu tenho que falar é o churrasco brasileiro. Gente, para vocês deve ser bastante comum, não é nada demais, não é uma comida super elaborada, mas o fato do churrasco ser um prato que é essencialmente com carne e carne de boi, já para um cubano é completamente inacessível, porque a carne de boi em Cuba é muito, mas muito cara. Então, quando eu fui pela primeira vez a um churrasco, que eu vi tanta carne, tipo, eu estava fingindo costume, de verdade. Eu quase fico assim de queixo caído, mas teve que me segurar para não parecer boba. Mas para mim era algo inacreditável. Tantas pessoas comendo carne à vontade, assim, sabe? Sem ninguém controlar, só pode comer esse prato. Não, as pessoas iam lá, serviam a carne, ou às vezes passavam com uma bandeja de carne, sabe? E eu ficava impressionada. A primeira vez que eu fui a um churrasco aqui no Brasil foi uma vila lá em Mato Grosso que me convidaram. E nessa vila tinha muitas pessoas gaúchas e estavam jogando em um lugar assim que tinha música, as pessoas estavam comendo churrasco e os senhores estavam jogando um jogo, acho que o nome é Tava. É um jogo tradicional, acho que é de gaúchos, por equipes assim, e eles vão jogando por pontos. Eu não entendi muito bem, mas achei muito legal que eles se juntam ali para jogar, comer churrasco e as famílias ficam ali, a gente fica olhando, assistindo, não estava entendendo, mas estava curtindo o momento. Esse foi o primeiro churrasco que eu fui, não esqueço, da primeira vez que eu comi tanta carne à vontade e que vi tanta carne. E você se perguntará, como assim? Em Cuba não assam carne? Em Cuba não existe nada parecido? Em Cuba sim assamos carne quando tem carne. O problema é que não tem carne barata, assim, tipo, acessível para a maioria das pessoas. É caro para todo mundo, para quem tem muito, para quem tem menos. E mesmo assim, a gente tem tradição de assar carne no final do ano. Normalmente a gente assa carne de porco. Em espanhol se chama puerco assado. Hacemos puerco assado. Em outros países você pode escutar que é carne à la parrilla. Um churrasco é uma carne à la parrilla. Para fazer isso, que a tradição de Cuba é fazer na virada de ano, dia 31 de dezembro, o costume de lá é comer carne de porco assada. Então, as pessoas que fazem para poder comer carne nesse dia, como tradicionalmente se faz há anos, desde que eu me lembro como pessoa, pois lá as pessoas durante o ano todo guardam seu dinheirinho para conseguir comprar carne de porco no final de ano. Ou tem outras pessoas que têm quintal em casa e aí tem essa possibilidade de criar um porquinho, comprar um porquinho mais pequeno, que fica mais barato, e cuidam ele durante o ano todo para no final do ano poder ter carne de porco na mesa. É assim que a gente faz. É o mais parecido com um churrasco que a gente tem e não é assim que você consegue fazer toda semana, ou pelo menos uma vez por mês, ou cada 3 meses. Lá a gente faz uma vez por ano praticamente. E aí tem pessoas que nem uma vez por ano conseguem. O mais parecido que eu comi e era carne de porco. Então para mim foi muito impressionante ver tanta carne de boi. Foi, oh meu Deus, é demais. O segundo prato que eu tenho que falar é a farofa. Gente, para mim foi novidade encontrar aqui no Brasil um prato com essa textura. Porque é um prato que parecia como uma areia, como uma bolachinha, não sei como explicar. E
misturar isso com carne ou colocar num prato feito. Eu via às vezes que colocavam na marmita e eu ficava assim, ai, agora como eu vou comer? Que eu não, sabe, eu não me acostumei no começo. Para mim era muito estranho comer farofa. Hoje em dia já aprendi a comer farofa, já coloco farofa e como com a carninha e já até gostei da farofa e descobri que tem um monte de farofas diferentes. Na minha cabeça a farofa era sempre a mesma. Como não sabia como que era, que podia fazer de diferentes formas, pois fiquei bem impressionada, comecei a experimentar e descobri farofas que acho gostosa, que gostei. Mas para mim foi novidade, porque em Cuba sim que não sei se tem algo parecido. Lá não temos esse costume de comer farofa e não tem um prato semelhante que eu possa comparar, associar. Então foi completamente novidade para mim experimentar uma farofa brasileira. O terceiro prato que tenho que comentar é a tapioca. Com a tapioca eu tenho uma história para contar para vocês. A tapioca foi apresentada para mim, ou eu vi pela primeira vez em casa, porque eu morava com uma menina que era de Minas. E ela acostumava de manhã a fazer sua tapioca para comer com ovo e café. E eu sempre via ela com aquela tapioca, né? Que depois soube o nome. Eu achava um pouco diferente, nunca tinha visto nada parecido. Eu não sabia o sabor, então nunca comprei, não sabia como que era que fazia, nem nada. Como eu não sabia o que era aquilo, se eu ia gostar ou não, passaram uns anos e eu nunca experimentei uma tapioca. Eu vim experimentar uma tapioca aqui em Santa Catarina porque alguém fez para mim uma tapioca. Antes disso, nunca tinha experimentado. E quando eu senti o sabor dela, eu lembrei da minha infância. Porque minha avó, eu me lembro quando eu era criança, ela comprava um pão que lá chama de casabe. Era um pão que, segundo os historiadores de Cuba, ele é da época antes da colônia espanhola em Cuba. O casabe era tradicional dos cubanos, dos índios cubanos que chamam, os aborígenes cubanos, os povos originários de Cuba já faziam casabe. E minha avó amava, sempre que tinha a possibilidade ela comprava e gostava de comer com café. E o sabor era parecido, por quê? Porque era com farinha de mandioca, ou aipim, que chama aqui em Santa Catarina. Só que a textura é diferente, porque a tapioca, ela é mais mole, não sei, você consegue dobrar, né, para colocar dentro um recheio que você quiser. Mas o casabe, que é o meio parecido, ele era crocante, era grande assim, você comia como se fosse uma torta assim grande, crocante. Mas quando eu descobri, até que gostei da tapioca e para mim foi novidade, mas me trouxe uma lembrança muito bonita. Esse prato que eu vou falar agora, se foi novidade, foi uma coisa muito, mas muito diferente do que eu já conhecia. Eu nunca tinha experimentado nada parecido, realmente foi novo para mim. E é o pão de queijo. Gente, já falando de Minas, de minha mineira, pois sei que o pão de queijo em Minas, ele é muito popular e provavelmente se espalhou pelo Brasil, porque em todo lugar que eu vou, é uma padaria, em qualquer lugar assim que vendem esses produtos, pois tem pão de queijo. Eu no começo, confesso aqui para vocês que eu estranhei. No começo, a textura dele ficou estranha para mim, eu não sabia muito bem definir. O cheiro, eu achava um cheiro bem forte, mas hoje em dia eu amo um pão de queijo, gente. Vou tomar um cafezinho da tarde com pão de queijo, gente, é o mais gostoso que tem. Então, as coisas que eu fui descobrindo foi sempre através de pessoas que me mostravam, tu experimentou isso? Experimenta, que é gostosa. E assim foi que eu descobri o pão de queijo e comecei a gostar, gente. É muito gostoso o pão de queijo. E o outro prato que eu tenho que falar, ou comida, porque na verdade eu conheci ele em um copo, é o açaí. Eu conheci o sorvete de açaí através de alguém que é uma amante elevada, um nível elevado de amor pelo açaí. E como cada prato, como cada coisa nova que eu experimento aqui no Brasil, a memória que eu carrego comigo do prato, do sabor, do alimento, pois tem muito a ver com quem me apresenta esse alimento. A sensação da pessoa, o que ela fala, se ela gosta, se ela não gosta, como ela descreve para mim. Tu tem que experimentar tal coisa, ela é assim, é gostosa, tu tem que experimentar, tu vai amar. Essa menina é minha amiga Ávila, que, aliás, se ela, assim, por um acaso da vida, tá assistindo esse vídeo, um beijo para você, Ávila. Muito obrigada
for me apresentar o açaí, que hoje eu também virei um amante nível hard de açaí, porque, cara, é algo maravilhoso. Em Cuba não tem nada assim parecido em sabor. E lá é muito difícil você ter acesso a sorvete assim com facilidade. É caro, difícil de achar nas lojas e quando você acha é muito caro. Então, para mim, o açaí é maravilha, porque é gostoso de todo jeito. Sabe? Com leite, sem leite, com morango, com banana, puro, em forma de sorvete assim. E eu queria que vocês compartilhem comigo se conhecem outra forma de comer o açaí que seja gostoso, tá, gente? Me apresentem coisas novas que eu quero experimentar. Com açaí, a experiência foi ótima, porque a menina que me apresentou pela primeira vez um copo, um sorvete de açaí, ela amava e terminou transmitindo e passando para mim esse amor pelo açaí que hoje eu amo, gente. Para mim é maravilhoso, eu nunca tinha experimentado nada parecido e eu sou do clube dos amantes de açaí. Eu sou. Eu posso falar. Então, eu queria pedir para vocês um favor. Se vocês seriam tão gentis de me indicar coisas que eu deveria experimentar do Brasil, coisas que eu não posso me perder, eu tenho que pesquisar, procurar no mercado para eu comer, porque tem um mundo por conhecer de alimentos novos, de pratos novos brasileiros, e eu quero conhecer isso. Eu não quero me perder mais nada, porque já passaram 4 anos e eu percebi que estou descobrindo muita coisa nova ainda. E quero continuar conhecendo. Outra pergunta: você já me segue no Instagram? Você já acompanha meu Instagram? Aqui estou deixando. Vai lá, me siga. E outra pergunta, ainda mais importante. Você que assiste meu vídeo, já você se inscreveu no meu canal? Olha, é de graça. Sim, o YouTube, se você ativa a notificação, o YouTube vai te lembrar quando eu postei um vídeo novo. Então se inscreva, deixa um like se você gosta do vídeo, né, gente? Que não custa nada. E não esqueça de deixar um comentário me indicando essa comida, esse prato que eu preciso conhecer, porque estou me perdendo algo muito bom. Então, me indique aí nos comentários. Eu quero, através dessa comunidade linda que estamos criando, conhecer mais do Brasil. Você está me ajudando muito a conhecer mais desse país maravilhoso. Fique à vontade para comentar, para me indicar coisas para eu fazer, para conhecer, lugares que eu deveria ir, comidas que eu deveria experimentar. E eu só tenho que falar muito obrigada a você que assistiu esse vídeo até o final, que me deixou um comentário, que me deixou um like, que se inscreveu. Muito obrigada pelo carinho. Mando um beijo gigante dessa cubana, um beijo tropical e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!